Bom dia pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente continua falando sobre alguns elementos da cultura hip hop, especificamente na página 59 da apostila de vocês, com um título chamado Verbo e Movimento. A gente começa com um elemento que é o elemento do DJ. Vai passar pelo break, grafite e pichação. Falando sobre o DJ, a gente inicia com um dos marcos históricos, como o que é conhecido oficialmente como o primeiro DJ da história. Um carinha chamado Kool Herc, um jamaicano, que observava que as pessoas elas ficavam muito mais agitadas, muito mais felizes, alegres, dançando principalmente o refrão das músicas. Pensando nisso, ele tem a ideia de pegar dois toca-discos e iniciar um beat, uma batida, simplesmente com o refrão de algumas músicas. Para isso ele usa alguns ritmos como gospel, funk e black music, no geral. Ele consegue fazer o seu primeiro baile ali com algumas dessas intenções no ano de 1973, em Nova York. Não é novidade pra gente que essa cultura hip hop ela acontece ali no sul do Bronx, que é um bairro de periferia de Nova York, e isso aconteceu também com o DJ, também com essa música, através da batida, do beat, iniciada aí por esse carinha, por esse jamaicano que tem essas ideias. Com o passar do tempo, a figura do DJ ela se associa com a figura do rap, ela se associa com a figura desses poetas de rua, e aí a gente já vai para a página 60. Esses poetas de rua eram pessoas que estavam interessadas em falar sobre a sociedade atual, em forma de crítica, em forma de sarcasmo, para que as pessoas tivessem noção do que estava acontecendo. Se elas falassem em forma política, como palestra ou como discurso, tudo seria muito chato e possivelmente as pessoas não prestariam atenção. Mas como forma de uma batida, o beat do DJ, e uma levada, que a gente vai chamar depois de rap, que é o que a gente vai conhecer como poesia, e mensagem através dessas poesias cantadas no meio da rua, elas se tornam mensagens muito mais interessantes, principalmente porque elas falam da vida, do dia a dia das pessoas, né? E com isso nasce essa figura aí do DJ e do poeta de rua, que é o rap. E juntos eles vão conceber aí mais uma figura, mais um elemento dessa cultura hip hop, ok? Adiante, a gente vai ter também uma nova forma de dançar. Então, quando eu tenho o DJ, que vai transformar essa música numa batida, nesse beat que a gente fala, com a influência desses ritmos, como o gospel, o funk, o black music, junto com os poetas de rua, que são os rappers, que vão falar sobre essas intenções e sobre essas maneiras e coisas que estão acontecendo na sociedade atual, num tom de crítica e sarcasmo, junto com tudo isso, eu tenho as pessoas que ficam mais empolgadas e elas vão apresentar um tipo de dança meio a esse movimento artístico. Essa dança, que a gente vai chamar mais tarde de dança de rua, ou também de break, que é mais um dos elementos da cultura hip hop. Esse break, ele vem como uma manifestação das pessoas nesse momento. Então, se a pessoa ela vai estar presente ou no rap, ou na figura do DJ, ou na dança, enquanto tudo isso acontece simultaneamente. E essa dança de rua, ela vai acontecendo e vai estimulando o maior número possível de pessoas. Tudo isso começa a influenciar vários lugares do mundo, e isso chega no Brasil por volta dos anos 90. Junto com todos esses conceitos que a gente conversou, tem um elemento aí que está faltando, que é o elemento da expressão artística da pessoa. É a maneira da pessoa se posicionar ou expressar o que ela sente em algum lugar pelo qual ela passa. E aí a gente está falando do grafite. Dessa forma, quando a gente vê que isso começa a acontecer tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, quando chega no Brasil aí por meados dos anos 90, de uma forma mais imponente, né? Digamos assim. O grafite ele vem junto. E o que acontece? As pessoas começam a usar esses elementos da cultura hip hop para uma expressão generalizada e sobre o que elas estão sentindo e sobre o que elas estão passando, vivendo nesse momento. Seja de forma política, de forma cultural, de forma religiosa, enfim. O que elas estão passando nesse momento e como elas podem expressar a sociedade desse momento. O grafite, ele chega como uma forma de contemplar aí tudo isso. É como se fosse a cereja do bolo. Então eu vou ter o rap, eu vou ter o break, eu vou ter a figura do DJ e eu vou ter o grafite para expressar de forma artística e para
digamos que deixar registrado o que as pessoas estão vivendo nesse momento, tá certo? Junto com tudo isso, eu poderia dizer para vocês que a gente vai ter dois elementos aí em conjunto, o grafite e a pichação. Muito se discute, muito se estuda sobre a pichação brasileira em vários lugares do mundo. Sabendo que a pichação é algo ilegal, porque é quando você vai, por mais que você esteja expressando a sua arte, expressando os seus sentimentos, se você está fazendo isso num lugar que não lhe pertence, ou que você não tem autorização, é ilegal. Mesmo assim, muitos lugares estudam essa pichação brasileira. E essa coragem, essa necessidade humana, brasileira no caso, de querer deixar marcado, registrado o que se pensa, o que se sente, por onde se passa. Importante a gente dizer que o grafite ele começa, principalmente, como eu disse, nos anos 90, através de um elemento que a gente chama de tag. E esse elemento ele não passa aí de assinatura ou palavras. Isso começa influenciado por frases americanas, frases em inglês americanas, e aí ele vai progredindo, aí, evoluindo para imagens, ilustrações de cenas ou personagens. E com isso o grafite vai ganhando grande força, não só no mundo, mas também no Brasil. E aí quando eu falo, principalmente nas grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo. Na página 66, vocês vão ter aí algumas perguntas para serem respondidas. 66, 67, 68 e 69. Importante dizer para vocês que eu quero que vocês, por favor, respondam a pergunta número 1 na plataforma de arte, no questionário avaliativo de arte. Como vocês não têm espaço na apostila, é uma pergunta justamente para vocês darem uma pesquisadinha e responderem isso na plataforma de artes, tá bom? Galerinha, não se esqueçam, isso vale nota, principalmente essa pergunta aí da página 66 na plataforma de arte, beleza? Em breve a gente vai estar fechando as notas de vocês do segundo bimestre já, então não deixem de participar, o registro de presença na plataforma, de responder as coisas que valem nota, não só a avaliação, para quem ainda não entregou, mas também essa pergunta aí da página 66 que vale nota, tá bom? São perguntas muito simples sobre isso que a gente falou, e aí a gente finaliza o assunto por aqui. Vocês não precisam fazer as atividades da página 62, 63 e 71, tá bom? Na apostila. Só as outras atividades da 66, 67, 68 e 69. Lembrando que a 66, a número 1, vocês respondem no questionário avaliativo valendo nota, ok? Galerinha, não se esqueçam que quando vocês precisarem falar comigo, além do nosso plantão de dúvidas, que acontecem todas as terças-feiras, vocês podem falar comigo também pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está ali na plataforma para vocês, e vocês podem falar comigo naquele horário que está ali, tá bom? De segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã, tá bom? Se eu não responder em algum momento, eu vou responder no horário seguinte, tá? Bons estudos para todo mundo, um abração e até o próximo vídeo.